Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e o tema da nossa aula de hoje é estratégias de leitura de textos expositivos. O que são os textos expositivos? Primeiro a gente precisa entender o que é um texto expositivo para aprender a ler um texto desse, estratégia de leitura para melhor compreensão de um texto dessa tipologia. Olhem a imagem que aparece para vocês. Nós temos aí um quadro e nesse quadro tem várias palavras: enciclopédia, relato oral de experiência, entrevista, panfletos informativos, seminário, artigo enciclopédico, apresentação, verbete de dicionário, relatório, resumo, palestra, reportagem, conferência, tomada de notas. O que você vê nessa imagem? Nessa imagem, gente, tem nomes de diversos gêneros textuais. Só que há algo em comum entre esses gêneros textuais que muitos deles vocês conhecem, como verbete de dicionário, que traz o significado de uma palavra no dicionário e outras informações, panfleto informativo. Quem na rua já não recebeu um panfleto informativo? Então, muitos desses gêneros textuais vocês conhecem. E o que eles têm em comum? Eles têm em comum a predominância expositiva. Eles fazem parte da tipologia expositiva. Então, vamos entender o que é a tipologia expositiva. Vamos lá. Os textos do tipo expositivo podem apresentar inúmeras variações em sua composição formal. Inúmeras variações, gente, por quê? Porque expositivo é a tipologia, é o tipo do texto. Dentro dessa tipologia, nós temos inúmeros gêneros textuais, como a gente viu no quadro anterior. Então, vai depender do gênero textual a composição desse texto expositivo. E o conceito? Entretanto, alguns aspectos podem ser considerados essenciais, como, por exemplo, priorizar o conteúdo, a mensagem e, desse modo, utilizar a linguagem acessível e adequada ao objetivo. O texto expositivo é o texto que expõe um conteúdo, que predomina a informação, o conteúdo, a mensagem que será passada para o leitor. No texto expositivo, a linguagem ela é impessoal, ou seja, não há a opinião do autor do texto, porque o que vai predominar é a mensagem, o conteúdo a ser passado, a informação. Então, a linguagem impessoal, ela pretende garantir um teor de neutralidade, ou mais despojada, ou atribui um caráter mais espontâneo ao texto, a linguagem impessoal. Agora, gente, nós vamos ler dois textos da tipologia expositiva, para você conhecer o que é um texto expositivo. Falei aqui para vocês que o texto expositivo ele expõe um conteúdo, ele expõe uma informação para o leitor. Então vamos conhecer e depois vamos ver estratégias de se ler um texto dessa tipologia. Vamos lá, me acompanhem e prestem bastante atenção no tema. De que tratam esses textos? Observem a linguagem desse texto, é uma linguagem mais formal, informal, é uma linguagem mais objetiva, direta, clara, denotativa, ou vem com uma linguagem mais subjetiva, mais figurada? Vamos lá. O primeiro texto é intitulado Narrador. O narrador é a voz que conta a história. Pode referir-se tanto a uma voz real de determinada pessoa, como a uma voz verbal, no caso dos textos escritos. Na literatura, o narrador possui papel fundamental para a classificação dos textos narrativos. Existe uma diversidade de jeitos de criar-se um narrador no terreno literário. Por exemplo, no famoso livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, quem narra a história, muitas vezes, é a cachorra da família, a baleia. A escolha do tipo de narrador influencia na perspectiva ou no modo de vista adotado para contar a história. Essa escolha pode surpreender o leitor. Assim, o narrador sempre precisa ser considerado em todos os seus detalhes.
Todas as características dele interferem na condução e no efeito da história. E a referência abaixo. Observaram, gente, que esse primeiro texto que nós lemos, intitulado Narrador, ele não conta uma história, não tem narrador, não tem personagens, tempo, espaço, então não se trata de uma narrativa. Observem que esse texto, ele predomina a exposição, ou seja, o conteúdo. O texto que eu li, que você leu aí em casa, ele trata do que é o narrador. O que é o narrador? Narrador é aquele que narra, que conta. E o texto que foi lido, ele trata justamente disso. Ele te explica o que é o narrador, quais são os narradores, como se identifica. Então, predominou a informação. O objetivo foi te informar, foi te ensinar, foi te transmitir um conteúdo. Por isso que no texto que nós lemos, ele é classificado como texto expositivo. Observem isso também no texto 2. Vamos ler, mas também observem algumas diferenças que há entre o texto 1. Depois nós debateremos sobre eles. Vamos lá. O texto 2 é intitulado Verde Energia. Pare um segundo para pensar sobre as fontes de energia que você conhece. Lembrou das usinas hidrelétricas, da captação de energia solar? Pois vou falar de uma coisa que você nem imagina que possa gerar energia: capim. Uma espécie de origem africana, o capim-elefante, vem despertando a atenção de cientistas e produtores como matéria-prima para fazer um combustível eficiente e amigo do meio ambiente. O capim-elefante é uma alternativa tanto ao uso de combustíveis fósseis, como carvão mineral e óleo diesel, quanto às biomassas já tradicionalmente utilizadas para a geração de energia elétrica ou produção de biocombustíveis, como a cana-de-açúcar e espécies florestais, garante a engenheira Márcia Mitiko Onayama, da Embrapa Agroenergia. A espécie recebeu este nome devido a seu tamanho. Com apenas 90 dias de idade, ele pode passar de 2 metros de altura. Vicente Mazzarella, engenheiro de Minas e Metalurgia do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo, contou que o principal uso do capim-elefante é a produção de energia térmica por meio da queima de biomassa, literalmente pondo lenha na fogueira. O capim pode ser compactado e transformado em lenha ecológica, o que facilita a queima e a estocagem. A disponibilidade de energia é uma preocupação crescente em todo o mundo, assim como as agressões ao meio ambiente que a produção de energia pode causar. Neste contexto, o capim-elefante é uma alternativa eficiente e limpa. Gente, vocês observaram que a semelhança desse texto 2 com o texto 1 é que ele predomina a informação. O texto 2 que nós acabamos de ler, ele te passa a informação de que há um novo elemento na natureza que pode gerar energia, e ele fala que esse elemento é o capim-elefante, explica para você onde encontramos esse capim-elefante e como é feita essa produção de energia, como esse capim cresce, predominando a informação. Ele está te explicando um conteúdo, ele está te passando uma nova informação, um novo conhecimento. Só que observem as diferenças. O texto 1, ele não se dirige a você, leitor. Ele, em algum momento, ele não conversa com você, que é o interlocutor do texto. O texto 1, ele fala sobre o que é o narrador. Já o texto 2, ele já começa o texto trazendo uma pergunta, e essa pergunta é direcionada para quem? Para você, leitor. Observem também, gente, que o texto 2, a linguagem é mais aproximada do leitor, parece ser mais espontânea. Mas, como eu disse para vocês, a semelhança é que predomina a informação. Além disso que eu falei, vamos analisar outras diferenças entre esses dois textos expositivos que nós lemos e vamos falar sobre as estratégias de leitura de um texto como esse, um texto expositivo. Vamos lá. Para compreender informações de um texto expositivo, podemos adotar estratégias de leitura.
Analise o título, levantando hipóteses do que será tratado no texto. No texto 1, o título já pressupõe o assunto tratado. No texto 2, o título induz o leitor a várias hipóteses. Como nós vimos, o texto 1 intitulado Narrador já indica que vai tratar do próprio título, narrador. Já o texto 2, ele envolve, ele não é direto, não é diretamente sendo objetivo. Ele te envolve para depois você observar de que o texto trata. Ele traz apenas indícios, diferente do título do texto 1. Outro ponto, procure imagens agregadas ao texto buscando ativar possíveis conhecimentos prévios sobre o tema. No caso, gente, no texto 1 não veio imagem, no texto 2 apresentou uma imagem que complementou as informações do texto 2. Vida e energia. No texto 2, trouxe a imagem do capim-elefante, para que as pessoas tivessem conhecimento sobre o que estava sendo tratado, soubessem a imagem daquilo que estava sendo tratado. É importante no texto expositivo observar a imagem, porque ela complementa visualmente as informações. Outra estratégia, ponto número 3. Faça a primeira leitura ininterrupta do texto, ou seja, sem interrupção. Na primeira leitura, já é possível entender que o texto 1 inicia apresentando informações mais conhecidas. Em seguida, aprofunda com a importância do narrador para a literatura e conclui com a importância dos detalhes na análise do narrador. Já o texto 2 inicia recordando tipos mais comuns de energia para, em seguida, focar na informação principal, que é a energia gerada a partir de uma espécie de capim de origem africana chamado de capim-elefante. Depois de você observar esses 3 pontos, a quarta estratégia de leitura é você identificar o tema. De que está tratando o meu texto? Qual é o tema do meu texto? As 3 primeiras estratégias facilitam a identificação do tema. Os 2 textos já trazem no título indicações do tema. A importância do narrador no texto 1 e energia sustentável no texto 2. Então, desde o título, o texto expositivo, ele vai já te dar indícios de que trata o tema. Ou, na maioria das vezes, vai te dizer já pelo título de qual é o conteúdo que será passado. Quinta estratégia, observe a estrutura que determina a sequência e organização interna do texto. Observem, gente, que o texto expositivo, na grande parte das vezes, ele vai ser organizado em prosa, ou seja, organizado em parágrafos. Os textos expositivos, eles são divididos em introdução, desenvolvimento, conclusão. O texto número 1, que nós lemos, ele é um texto expositivo informativo, predominou a informação do que é o narrador. Já no texto 2, Vida e Energia, observem que ele predomina a exposição, só que ele também tem traços da argumentação, porque ele argumenta, ele tenta te persuadir, convencer, ele coloca as ideias dele sobre o capim-elefante. Logo, o texto 1, intitulado Narrador, é um texto expositivo, informativo, enquanto o texto 2 é um texto expositivo argumentativo. Não esqueçam da 6ª estratégia de leitura, localizar tanto as informações principais como as complementares, que se encaixa já na 7, analisar a articulação entre as informações principais e secundárias. Sempre observem que cada parágrafo ele tem o seu tópico frasal, a ideia principal daquele parágrafo, e os outros períodos são secundários. Também é uma estratégia de leitura para você entender efetivamente o texto expositivo. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje sobre o texto expositivo e estratégias de leitura para entender melhor esse texto. E para assistir novamente essa aula, acessem o portal EduquiAcre. Obrigada!